E aí, pessoal do Privacy Map, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre privacidade, segurança e descentralização. E hoje eu estou aqui com o Caleb, do Instituto Aaron Swartz. Vamos conversar um pouquinho sobre privacidade, quais têm sido os esforços do Instituto, qual o background dele, enfim, como que ele tem trabalhado para tornar a privacidade mais simples, mais acessível e mudar a vida de pessoas através da tecnologia. Realmente, obrigado, Caleb, por ter recebido esse convite, aceitado a entrevista. E eu queria ouvir um pouquinho de você, que se apresentasse, para quem não conhece, quem foi Aaron Swartz, se você puder trazer essa questão histórica também, e a importância da gente perpetuar essa filosofia, perpetuar esse trabalho que foi feito por ele. Claro, muito obrigado aí, Pio, pela oportunidade, por tentar trazer um pouco mais da história do Aaron e de pessoas que colaboram com esse instituto. Eu sou apenas um mero representante aí de várias pessoas que estão tentando fazer esse trabalho, não só no Brasil, mas fora também. Basicamente, eu, Caleb, sou desenvolvedor, eu trabalhei com DevOps também, e eu conheci o Instituto Aaron Swartz bem ali no ano passado, em novembro, no Aaron Swartz Day. Percebi que estava tendo um movimento não só no Brasil, mas no mundo também, e acabei me envolvendo com o Instituto, né? Acabei conhecendo o pessoal. Basicamente são pessoas remanescentes do Partido Pirata, né? O Partido Pirata atuou por mais ou menos 10, 11 anos no Brasil aí. É um partido que existe no mundo inteiro, tem pessoas na Europa eleitas, né, que trabalham no Congresso, etc. E aqui tiveram essa ideia a partir da inspiração que o Aaron traz para nós, né? Não só na questão, digamos assim, de cyberativismo, mas também na questão de desenvolvimento, de educação, de ciência em si. E o Aaron, né, como você bem disse, é uma figura extremamente importante para a tecnopolítica, para a parte de web, para a parte de ciência e divulgação, porque ele foi um desenvolvedor, né, um ativista, digamos assim, que quis buscar a tentativa de a ampliação de acesso à informação, à tecnologia, à ciência, conhecimento, ao conhecimento, que sempre é um pouco mais restrito, né? A gente sempre fala disso, de que é muito caro publicar um artigo científico e muitas vezes as pessoas comuns, né, que acabam sendo impactadas por aquilo de alguma forma, seja um produto que seja produzido a partir do artigo, não têm acesso, não conseguem, é uma linguagem muito distante, né? Então, além da barreira da linguagem, tem a barreira do acesso, porque tem que pagar para poder ler esse artigo, tem que tentar descobrir onde isso é publicado. O Aaron, ele não concordava muito com essa prática, digamos assim, né, científica que acontece em universidades até hoje. Então, tem esse legado que a gente segue, né, O que aconteceu com o Aaron a partir desse quesito de defesa do conhecimento, do acesso livre às informações? O que estava acontecendo? Infelizmente, ele acabou sendo perseguido, né, ele acabou sendo preso, inclusive, né, investigado. A gente sabe que existe essa questão de protecionismo do conhecimento pelas instituições, principalmente, no caso lá, norte-americanas, então acabaram o taxando como um cyberterrorista, sabe, de certa forma, por simplesmente exercer algo que ele achava que era direito dele, que nós também acreditamos, né, que as pessoas devem ter acesso ao conhecimento. Então acabaram taxando ele de formas extremamente, digamos assim, maldosas, né. Até hoje existe um trabalho da Susan, né, a mãe dele, para poder retirar esse tipo de estigma que existe de algumas instituições grandes, né, em cima do Aaron, né? Então, nós aqui no Brasil temos esse trabalho da divulgação do que ele fez, não só pela parte de desenvolvimento web, né, que ele trabalhou muito com Python, mas também na parte da disseminação do conhecimento, né, que é algo que nós acreditamos muito. E o que vocês têm feito hoje aqui no Brasil? Certo. Bom, a gente tem um projeto do Educatom, de Caratinga, em Minas Gerais, onde crianças, né, vão aprender sobre robótica, programação, né. Temos uma sede lá em Caratinga que a gente conseguiu inaugurar graças ao patrocínio da ExitLag, né, então fica o meu agradecimento aqui. Então a gente tem uma sede, tem uma biblioteca, tem uma área com computadores para dar os cursos, temos também os cursos do TEL. Queria fazer também um apoio ao Theo Calvo aí, né, pelos cursos dele de Data Science, Data Engineering, Estatística. Então, a gente está tentando fomentar, disseminar conhecimentos diferentes. Temos vários outros projetos. Temos projetos como, por exemplo, a criação de uma cartilha explicando quem foi o Aaron para crianças do ensino fundamental, ensino médio, né, de uma forma mais, digamos assim, acessível, uma linguagem mais simples, né, das pessoas entenderem, das crianças entenderem. Temos um projeto também do Lucas Lago, né, de quem é esse parlamentar, né, que para tentar mapear, para facilitar as pessoas a conhecerem quem são os políticos que os representam. Muitas vezes a gente não sabe.
Uhum. Então, são projetos que a gente está tentando criar para popularizar o acesso a coisas que as pessoas deveriam saber, mas pela dificuldade da linguagem, principalmente, elas não conseguem, tem essa barreira, digamos assim. E eu acho que isso se conecta muito, a gente fala de privacidade, mas privacidade também é transparência. Sim. É saber como os dados estão sendo usados, como as ferramentas estão construídas. E é uma coisa que até mesmo o Julian Assange, né, ele repetiu, a transparência para o Estado, transparência para os políticos, aquilo que tem sido feito com dinheiro público, e privacidade para nós, cidadãos. Exato. Né? Exato. Cara, beleza. Como que uma pessoa hoje pode ajudar o Instituto que está conectada com esses valores, entende qual é a importância histórica tanto do Aaron Swartz, mas também entende como que precisa ser feito algo hoje e que quer ajudar a continuar esse trabalho que vocês fazem lá? Como que eles contatam vocês? Vocês têm alguma página, alguma rede social? Não sei, como que vocês se organizam? Sim, nós temos uma página na web, o Instituto Aaron Swartz. Se colocar institutoaaronswartz.org, você vai encontrar. A gente dá para deixar o link. Sim, vou deixar o link na descrição, melhor, né? Perfeito. Temos um canal no Telegram também, temos um canal aberto para quem se interessar pela história, quem se interessar pelos valores, pela ideia, poder participar. A gente sempre tem, todas as últimas segundas-feiras dos meses, a gente faz uma reunião aberta com todo mundo para explicar quais são os próximos passos, o que está sendo feito, para fazer... A gente discute também orçamento, né, toda essa questão, até porque é uma organização sem fins lucrativos, né, todo mundo é voluntário ali. Então, quem quiser colaborar, por favor, né, se interessar pela história, se interessar pela essa questão de disseminar o conhecimento de alguma forma, se você tem um curso de programação, um curso de, sei lá, um workshop, uma oficina, qualquer coisa e queira compartilhar de uma forma online, as portas estão abertas, a gente tem um canal na Twitch para poder fazer esses cursos. Enfim, qualquer outro tipo de iniciativa que visa essa questão educacional, a gente está sempre aberto a produzir. Então, sempre estamos procurando aí colaborações, parceiros e é isso. Eu acho que deve ser Obrigado. Eu acho que deve ser uma dúvida também das pessoas que acompanham a gente aqui. Eu sempre posiciono que privacidade é um direito humano e não existem lados políticos em privacidade. Eu acho que muitos movimentos acabam tentando se apropriar, né, do assunto privacidade para defender sua agenda, suas opiniões e assim por diante. A gente estava conversando mais cedo sobre tentativas que houveram de apropriação do nome do Aaron Swartz, e eu vejo isso de outros exemplos também de tentativas. E como que vocês se organizaram para criar esse instituto? Foi uma coisa que surgiu de uma oportunidade? Como que vocês escolheram o nome Aaron Swartz? Você estava nessa criação? Você sabe de alguma história? Enfim, se você puder contar para a gente um pouco mais. Certo. Bom, eu não estava no início, né, na gênese do processo todo, né? Eu entrei um ou 2 meses depois, né, quando tudo aconteceu. Mas basicamente uma parte do pessoal que fazia parte do Partido Pirata, né, por vários anos, acabou percebendo que era hora de tomar um rumo diferente, né? O Partido Pirata já não existe mais, né, não vai mais concorrer a nada. Então, quando você envolve a palavra partido, às vezes, né, algumas empresas que poderiam colaborar com o projeto acabam ficando meio receosas, né, independentemente do posicionamento político. Então, quando você tem a questão do Partido Pirata, pode parecer de alguma forma meio radical, né? Mesmo que os valores do processo, da organização não sejam tão assim, da forma como as pessoas imaginam. Então, isso, né, fez com que alguns membros tivessem a ideia de partir para um outro conceito, uma outra abordagem que fosse mais, digamos assim, não perdesse os valores, né? Pois o Aaron, ele era um cara que procurava, de certa forma, também disseminar o conhecimento e manter a privacidade das pessoas, né, garantir esse direito, mas também que fosse de uma forma menos, digamos assim, que deixasse as pessoas menos receosas com as ideias do projeto. Então, esse pessoal se uniu, né, e decidiu fundar, né, o Instituto Aaron Swartz, aproveitar o momento, né, aproveitar o nome, a figura, né. Claro, obviamente, conversaram com a Susan, a mãe dele, sobre isso, e ela apoiou, aprovou, ela apoia até hoje todo tipo de projeto, todo tipo de ação que acontece do Instituto. Tem uma conversa com ela também, né? Até porque ela é a principal responsável por manter o nome do Aaron, né, vivo, digamos assim. Então, foi mais ou menos essa a ideia, esse o objetivo no início, né? Tentar fugir um pouco, né, dessa questão partidária, vamos dizer assim,
né? E manter, de certa forma, os valores originais que eram buscados ali. E, assim, foi, por um lado, foi muito bom, porque em pouco tempo de instituto, aconteceram muitas coisas que em 10 anos de partido, né, digamos Nossa. assim, não aconteceram por talvez esses entroncamentos, né, de nome, de política, etc. Até uma visão que foi construída globalmente sobre o que o partido, como o partido atuava, Sim. seus membros e assim por diante. Até mesmo o que houveram, né, escândalos, houveram questões, né, relacionadas a pessoas. Eu acho que acabou construindo, né, e respingando aqui no Brasil, provavelmente, e limitando um pouco a atuação de vocês. Sim. Pelo menos a minha visão. Mas o que trouxe o Instituto até aqui no de Webcamp? Bom, basicamente, quando surgiu a ideia de vir ao evento, né, eu, como sou uma pessoa que gosta de se adentrar, gosta de participar de diferentes tipos de organizações, de projetos que têm essa visão, né, de buscar a educação, de buscar a liberdade, o direito da pessoa, que às vezes ela perde na web, né? Eu pensei exatamente em trazer aqui, porque eu imaginei que outras pessoas com objetivos semelhantes estariam também aqui, né? Além de que o de Webcamp, ele é, digamos assim, organizado pelo Internet Archive, né? Tem a galera toda que tem toda essa conexão com o Aaron, então eu, inclusive, bati um papo com o pessoal, né, que está aqui no evento, e eles adoraram todas as ideias que a gente está tendo em relação aos cursos, aos projetos, às ideias. Era basicamente esse o conceito, né? Bom, se tem um pessoal falando disso, vamos lá ver como que eles estão falando, o que eles estão pensando, quais são os próximos passos, porque a gente quer crescer junto, né? Sim. Então, a gente quer parceria, a gente quer criar eventos, a gente quer levar para as pessoas esse tipo de informação que no dia a dia elas não têm tanto acesso. E foi muito poderoso, pelo menos para mim, ver a questão da descentralização, não só de software, né, de criação de softwares livres e open source, mas da centralização da infraestrutura, de alcançar comunidades onde o 4G não chega, onde a rede, né, cabeada não chega, e aí as próprias comunidades, de maneira descentralizada, com sua própria vontade de aprender, foram lá e construíram a sua rede para atender as suas próprias necessidades. Eu acho que isso é muito poderoso e a gente precisa incentivar cada vez mais isso. Assim, para a gente poder finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal lá do Privacy Map. Acho que tem tudo a ver, privacidade, tudo a ver com o que vocês estão fazendo também, de capacitar pessoas, de capacitar crianças e mostrar um pouco do que a falta de privacidade ou do que é quando coisas tão sensíveis, né, que acabam tendo esse contraponto contra algumas organizações, principalmente quando envolvem conhecimento e assim por diante, podem acontecer. Eu acho que o caso do Aaron Swartz é um caso emblemático que mostra o porquê também a gente precisa ter essa liberdade na web para se posicionar livremente, para sermos quem somos. Acho que é isso. Então, sua mensagem, seu tempo aí. Claro, claro. Bom, primeiramente queria parabenizar o Privacy Map por ter passado aí os 10 mil seguidores no YouTube, né? Muito bom, é um trabalho incrível que está sendo feito aí pelo Pio. E claro, né, esse tipo de iniciativa precisa de mais pessoas, de mais engajamento, né? Então, pessoas que estejam interessadas nesse conteúdo, por mais que não tenham tanto conhecimento técnico, político ou social, digamos assim, que estejam interessadas no movimento para poder juntar a nós de alguma forma e poder fomentar isso, porque o que importa no fim das contas é o quanto, o número de pessoas que isso vai atingir. Então, quanto mais pessoas, né, de diferentes classes sociais, né, de diferentes espectros, a gente conseguir atingir e levar essa mensagem, né, é melhor. Então, é isso que a gente busca, né, tentar levar essa mensagem do Aaron, não só do Aaron, mas de vários outros cientistas políticos, de vários outros ativistas, de vários outros desenvolvedores, para outras pessoas que se sintam, digamos assim, incomodadas com a forma como as coisas são hoje na web, principalmente, né, que acaba que é a nossa segunda vida, vamos dizer assim. A gente tem nossas relações interpessoais, mas grande parte das pessoas, grande parte de nós passamos mais tempo na frente do celular, do computador, do que conversando cara a cara com alguém. E nesses ambientes, por mais que existam conceitos e fundamentos lá atrás, dos anos 90, né, da web, muitas dessas coisas foram perdidas pela falta de acesso das pessoas, de saber onde procurar. Então, o usuário comum, ele tem o seu produto final, mas ele acaba, tipo assim, sendo privado de conhecer coisas que existem desde os anos 90, 80, que foram
digamos assim, pilares da fundação da web, por exemplo. Então é isso que a gente está tentando resgatar e levar para as pessoas, para que elas tenham mais controle da informação que elas estão recebendo e de como elas vão se portar e como elas vão se apresentar na internet. Soberania digital, né? Soberania Valores, digital, de levar esses valores para isso mesmo. as pessoas. Cara, agradeço mais uma vez. Obrigado, tá, por estar aqui. E é isso aí, pessoal. Deixa seu like, deixa seu comentário, ou se você tiver sua dúvida, aproveita para deixar aqui embaixo. Em uma próxima oportunidade, eu deixo aqui pro pessoal também, posto lá no Telegram deles, enfim, a gente continua essa conversa. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e até mais.